Hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete e 1. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, você garante a nossa infraestrutura completa, profissionais comprometidos, prevenção à saúde, cuidado e muito bem-estar. Contrate o plano Univida Flex coparticipativo para novos clientes de até 5 anos e concorra a uma moto elétrica infantil. Com a Unimed Campos, você pode contar. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, você garante a nossa infraestrutura completa, profissionais comprometidos, prevenção à saúde, cuidado e muito bem-estar. Contrate o plano Univida Flex coparticipativo para novos clientes de até 5 anos e concorra a uma moto elétrica infantil. Com a Unimed Campos, você pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 20 de abril de 2022. Muito bom dia, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3, ao vivo no Face, no YouTube e também no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV, que é também uma emissora do Grupo Folha da Manhã, com abrangência em mais de 40 municípios das regiões Norte, Noroeste, Lagos, enfim, aonde você estiver, estaremos aí próximo a você, levando todas as informações importantes. E para você que está ligado agora, são 7 horas e 7 minutos, muito bom dia, seja bem-vindo a essa edição de hoje, que tem para começar a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo hoje é bom, ensolarado com 31 de máxima, 18 de mínima, faz 21 graus agora aqui na planície Goitacá. Com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Arnaldo Neto, hoje vamos conversar, pois já estamos recebendo aí por videoconferência a Heloísa Helena, ex-senadora por Alagoas e pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Vamos contar bastante aí da história da Heloísa e também, né, da sua pré-candidatura e, claro, uma projeção às urnas de 2022. Um ótimo dia, Heloísa, seja bem-vinda. Daqui a pouco traremos aí o seu bom dia e aí sim, né, a gente começa essa entrevista só para a gente trazer aqui as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, que é impresso e está nas bancas da cidade e também nas casas dos assinantes do jornal. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E o apoio é de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Confusão na entrada da Câmara em dia de sessão sem acordo. É a manchete principal que está hoje na capa do jornal Folha da Manhã. Acesso limitado ao plenário gera tumulto na escadaria. Vereadores propõem reunião interna, mas não se entendem. Briga pelo poder enquanto 1/4 da população campista vive na extrema pobreza. 137 mil pessoas. Levantamento da Firjan prevê até 85% de alta nos royalties. São mais recursos para a região. DR começa a instalar 6 radares na RJ 216. Não é hora de comentar não, mas para ir e voltar ao farol em um dia só vai ficar mais difícil a partir de agora, hein? 54 quebra-molas. Fechado desde 2020, FEComércio confirma que assumirá o Sesc Gruçaí, detido por suspeita de abuso sexual a menores, em Conceição de Macabu. Clínica da Criança será inaugurada nesta quarta-feira, em Guarulhos. Copa Rio, definido o jogo de estreia do americano. Na região da Pelinca, motoristas em risco com semáforos queimados. E ainda, para fechar aqui as manchetes da Folha, defesa do legado positivo do pai e Castro no primeiro turno. Foi a entrevista de ontem, ecoando aqui no jornal Folha da Manhã, com Marco Antônio Cabral, filho de Sérgio Cabral. Para novembro, Bienal do Livro nos planos da Prefeitura e fechando, muito bem por sinal, cobertura dos desfiles, Folha presente na volta do Carnaval a Sapucaí. E quem está lá? Marcelo Sampaio e Ioná Alves. Dupla nota 10, como diz lá o narrador do resultado do Carnaval do Rio. Bom, para a gente começar esse programa então com a entrevista com a Heloísa Helena,
Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho, enfermeira, professora e política brasileira. Senadora, seja bem-vinda, é um prazer poder conversar. Eu perguntei antes do programa se era a senhora ou você, porque a gente fica aqui naquela coisa de, evidentemente, de respeito, não pela idade, mas sim pelo carinho, evidentemente, mas vamos trocando aqui de vez em quando, chamo de você e de senhora, mas fique à vontade, seja bem-vinda a este programa, eu repito, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom, primeiro abraçar vocês, agradecer muito pela generosidade democrática do espaço, abraçar todos os ouvintes que nos dão a honra de sermos escutados, né? Vocês que estão aí acompanhando, perderam um debate anterior, antes de entrarmos no ar, que era sobre o conteúdo beleza. Eles estavam disputando aqui quem era o mais bonito deles, né? Porque todo mundo, quando a mãe diz que é bonito, a gente sempre acredita. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço e pela generosidade democrática. Obrigado, senador. Nem precisa eleição. Vamos, nesse caso da beleza. Vamos ao nosso convidado também dessa semana, que está aqui, porque a semana de titular dele aqui vem, é a próxima. Nosso querido Arnaldo Neto, seja bem-vindo, Neto. Bom dia. Bom dia, Nogueira. Bom dia, senadora Heloísa Helena. Bom dia, Aloísio. Nogueiras, antes da gente rolar a bola para a entrevista, só fazer uma observaçãozinha, porque eu errei na capa ontem, corrigi, você acabou trocando aí também ao falar do caso de abuso sexual, caso infeliz de abuso sexual, em Dores de Macabu, localidade aqui de Campos, e não na nossa vizinha Conceição de Macabu. Aguardamos o desfecho do caso, está sendo investigado pela 134 DP. Perfeito. Eu vi ontem Dores, hoje eu fui no que estava escrito, né? Automático. Eu ontem coloquei Conceição também, acaba acontecendo, né? Por ser parecido. E corrigimos antes de imprimir, felizmente. Tá, peço perdão aqui da nossa parte toda. Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, sempre importante, é claro, a sua presença aqui conosco. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, senadora Heloísa Helena. Obrigado pela presença. Vamos conversar bastante nos próximos blocos de entrevista. Bom dia, Arnaldo Neto, integrando a bancada aqui hoje. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. O nosso bom dia especial, duas categorias profissionais que sempre nos acompanham nesse início de jornada, que são os taxistas e motoristas aplicativos. A senadora está aqui. Senadora, o curso dele que faz é o Cláudio Nogueira. Eu e o Arnaldo, a gente tem um pouco mais de noção do ridículo. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mas as nossas acho que é mais realistas. Há controvérsias, viu? Porque eu tenho filho grande, tenho neta, para mim é tudo lindo. Se alguém disser o contrário, eu já estou lá molhando a faca peixeira. Mas, senadora, vamos, antes de falar, a senhora pré-candidata a deputada federal no Rio de Janeiro, a senhora se notabilizou na política como senadora pelo seu estado de Alagoas, depois foi candidata a presidente em 2006, foi muito bem votada, foi a terceira mais votada. Mas vamos falar lá do começo. Como é que foi o seu começo de carreira? A senhora foi deputada estadual também, foi vereadora em Maceió, não é isso? Como é que foi seu início de carreira lá em Alagoas? Esse estado que é um estado carregado ainda de cultura patriarcal, como é que foi o seu início ali em Alagoas? Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, eu já tinha uma militância política, né? Eu não sou de família de políticos, sou de uma família muito humilde do sertão, de Alagoas. Nunca imaginei que entraria na política eleitoral, não estava nos meus planos. Eu já estava na Universidade Federal e estava, né, os planos, por assim dizer, eu iria sair do Brasil, porque tinham duas propostas de bolsas de estudo para a minha área na Universidade Federal,
que é epidemiologia e planejamento de serviços públicos. Então, eu estava para sair do Brasil para seguir a carreira de epidemiologista e de professora da Universidade Federal. E nesse exato momento, todos os militantes que tinham chance de eleição, eles estavam disponibilizando os nomes para vereadores, né? Como nós, quando entramos, né, quando eu tive a alegria de ser vice-prefeita da capital na chapa do Ronaldo Lessa, à época, muito tempo atrás, eu era do PT, Ronaldo era do PSB, e eu fui vice dele, porque, na verdade, como eu estava para sair do Brasil, solicitaram de mim uma contribuição para que eu pudesse fazer o debate programático. Era uma forma de dar visibilidade aos projetos que nós defendíamos, e acabou que, nesses reveses, né, da história, foi justamente no ano do impeachment do Collor, acabou que nós ganhamos a eleição. Foi um momento muito importante também na minha vida, porque eu estudava muito sobre a área da saúde, porque eu sou uma militante de muito tempo, antes do SUS, antes de todos os debates de reforma sanitária, do sistema unificado e descentralizado na saúde, como era a época. Eu era funcionária do INAMPES e professora da universidade, né? Com a extinção do INAMPES, eu fiquei só na Universidade Federal. E, na verdade, eu não estava mesmo nos meus planos. Eu era militante política do movimento social, mas não de disputar eleitoralmente. Foi uma experiência importante para mim, porque eu trabalhei muito na área de gestão, era minha área de planejamento na universidade, mas eu aprendi muito sobre gestão, finanças públicas, infraestrutura de áreas de risco, porque o secretário de Finanças, à época, era um professor da universidade, da área de administração, e a área de infraestrutura era de outro engenheiro, também professor na universidade, com quem eu tive a honra de trabalhar muito. Então, foi uma experiência muito importante para mim. Depois eu fui deputada, e também nesses maremotos assim, da história, viu, Arnaldo, eu acabei senadora, porque foi um momento de crise muito grande no estado de Alagoas. Acho que você acompanhou, que era aquele debate nacional sobre as letras financeiras do Tesouro. Então, várias categorias do serviço público ficaram 8 meses sem salário. Foram momentos terríveis, né, de dores e sofrimento no serviço público, muito suicídio, até o caso mais dramático, né, de um policial que, no auge do desespero e da angústia, matou os filhos e se matou. Então, foi um momento muito duro, e eu estava presente, né, e defendendo a grande maioria do povo. Foi um momento muito duro de enfrentamento às mais diversas e perversas formas de violência. E aí que, num movimento único, né, no estado de Alagoas, onde uniu desde as forças da segurança pública aos movimentos sociais, a gente conseguiu derrubar o governador, e isso, de alguma forma, com certeza, possibilitou que eu fosse eleita senadora, até porque todo mundo sabe, né, na dinâmica nacional, acontece em quase todo o Brasil, para tocar, né, os tapetes azuis do Senado, muitas vezes tem que ser da elite política e econômica, né, filho de famílias tradicionais. Eu não fui, então foi assim mais ou menos que eu entrei, né? Não estava nos planos o processo eleitoral, mas politicamente havia uma necessidade histórica, que também é a mesma necessidade histórica, né, que me trouxe de volta para o Rio, este Rio que viu o sangue, as lágrimas e o suor do meu pai na construção civil. Meu irmão mais velho foi nascido aqui também, infelizmente foi assassinado depois em Alagoas. E é isso, foi bem por acaso mesmo, não era a intenção da minha família, não tenho família política. A minha família, assim, se dependesse deles, eu nem tinha entrado na militância, porque, como vocês sabem, a política é o melhor dos mundos para o bandido, mas para quem gosta da verdade, quem quer disputar o que acredita, é uma dureza muito grande, é nadar contra a correnteza todos os dias
e ter que nadar com coragem, porque de bandido já tem muito por lá. Senadora, nessa trajetória, como a senhora mesmo pontuou, no final dos anos 90, a senhora foi eleita pelo PT para uma vaga no Senado e depois acabou expulsa do partido em 2003 por ser muito radical. O que a senhora leva de experiência desse período do PT para a vida pública e como avalia essa medida que foi tomada lá atrás na sua vida política com essa expulsão por, entre esse aspas, ser muito radical dentro do partido? Bom, eu sei que no mundo da política é muito comum e às vezes até aceito, né, por parte do eleitorado. O mundo da política é um mundo assim, onde o cinismo, a dissimulação, o sorriso nas frentes, né, facada nas costas, mel na boca, bilis no coração, o cinismo e a dissimulação, os balcões de negócios sujos, o banditismo político é muito comum na política. Então, quando você não aceita nem promover uma traição àquilo com o que você se comprometeu no período eleitoral e ao longo da sua vida, porque, como você lembrou, eu dediquei os melhores anos da minha juventude no enfrentamento político para viabilizar a construção do PT, eu podia ter flexibilizado minha posição, ou seja, eu podia não criticar quando o então governo Lula indicou um banqueiro para presidente do Banco Central, que além de acusado de crimes contra o sistema financeiro, era o presidente do sexto maior conglomerado financeiro do mundo. Eu podia não ter ido para o Conselho de Ética, né, do referido partido se tivesse aceitado votar no Sarney para presidente do Congresso Nacional, porque todos lembram que a Rosiana Sarney era líder do governo Lula no Congresso Nacional e Romero Jucá era o líder dele no Senado. E eu podia ter aceito também votar favorável à reforma da Previdência, que roubava direitos dos trabalhadores e impactava especialmente a vida dos trabalhadores mais vulneráveis economicamente, tanto na segurança pública, como na educação, na saúde, e espalhado, né, pelos municípios e estados brasileiros. E desse momento, ao contrário do que pensam alguns, né, porque sempre na política, quando se está diante de uma mulher que tem coragem de defender o que acredita, sempre se diz que é rancor, mágoa, mimimi, que eu fico olhando lá o passado e que tem um rancor contra determinadas personalidades políticas por ter sido expulsa do partido que eu ajudei a construir. Na verdade, nem guardo rancor nem mágoa. Sinceramente, Neto, para mim foi uma experiência única e essencial, porque eu medi o meu caráter. Eu medi se eu era uma demagoga que fazia discursos contra os mesmos projetos quando no governo Fernando Henrique, e eu fui testada entre ter cargos, ministério, prestígio, liberação de emenda e poder, ou votar no que eu acreditava. Então, eu sempre repito isso, né? Quando eu saí dirigindo um jipinho, que eu dirigia meu próprio carro, quando eu saí do Senado, numa sessão muito emocionante, porque muitas pessoas fizeram homenagem a mim e dos funcionários na casa, a outros senadores, inclusive alguns com os quais eu duelava com muita dureza no combate, e eu saí muito emocionada. Mas quando eu olhei pelo retrovisor do jipinho e vi a beleza arquitetônica do Senado, né, do Congresso Nacional, eu agradeci a Deus porque eu não me vendi, não me ajoelhei, não rastejei para ser aceita no Palácio do Planalto. Então, nesse momento, eu não tenho mágoa nem rancor. Pelo contrário, foi muito bom eu me testar. Muito importante para mim eu ser testada entre ter cargos, ministério, liberação de emendas, prestígio e poder, e eu sabia exatamente ali, quem acompanhou o pronunciamento que eu fiz naquele voto que eu dei, né? Eu sabia o que podia acontecer. E mesmo assim, não por ideia fixa, mas por idealismo, porque eu jamais chegaria para uma professora ou outra trabalhadora da educação, uma enfermeira, médico ou qualquer um outro trabalhador da área do setor público e, na época, também do setor privado, ou para um policial, ou para qualquer um catador de lixo,
qualquer uma pessoa vulnerável economicamente e socialmente no Brasil, eu jamais poderia olhar para eles de cabeça erguida se eu tivesse trocado a minha honra, minhas convicções ideológicas e políticas para ser aceita por qualquer majestade, independente do perfil ideológico que ela tivesse na estrutura de poder. Então, para mim, foi um grande aprendizado e eu realmente me testei. Então, não guardo mágoa e rancor, pelo contrário, agradeço, né, a oportunidade que Deus me deu de me testar no momento mais duro da minha vida política, e eu sei o que aconteceu de perseguição implacável contra mim. Eu sabia que poderia acontecer e, mesmo assim, eu votei com a minha coerência ideológica, com a minha visão de mundo e com os compromissos que eu sempre fiz ao longo da minha história em relação a alguns setores, né, da vida em sociedade. Senadora, eu lembro do episódio, eu acho que a reforma da Previdência foi o fator capital ali para a sua expulsão do PT, a sua posição na reforma da Previdência. E a senhora saiu junto com um grupo de ex-petistas, quer dizer, então petistas ainda, ou saindo do partido, sobretudo após a denúncia do mensalão. Me lembro muito daquela cena, me marcou muito Chico Alencar ali à frente, vendo no telão a denúncia do mensalão e chorando. Uma coisa que quem viu, acho que não esquece. E a senhora, com esse grupo, em 2004, funda o PSOL, pela qual a senhora vai ser candidata em 2006 à presidência da República, surpreendendo a todos pela excelente votação. A senhora foi a terceira mais votada, né? E muito bem votada, inclusive em cidades conservadoras como Campos. Né? Acho que Campos foi aqui do estado do Rio de Janeiro em número absoluto a 7ª cidade fluminense que a senhora foi melhor votada. Fala um pouco dessa trajetória e fala um pouco dessa campanha, sobretudo a presidente de 2006. Bom, primeiro, como você corretamente lembrou, eu agradeço muito ao povo do Rio de Janeiro, né, porque conseguiu dar uma votação, me deu realmente uma votação belíssima, inclusive em áreas, né, tanto Campos, o Norte, como na Baixada, muitos lugares onde não tem uma tradição de uma votação com um perfil ideológico mais à esquerda, mas certamente pelo combate à corrupção, pelo debate relacionado ao novo projeto nacional, porque, né, desde aquele tempo a gente apresentava propostas que iam desde a taxação das grandes fortunas, a taxação da remessa de lucros ao exterior. É inaceitável que um país, e a gente viu isso agora na pandemia, Arnaldo, é inaceitável que um país que, como professora da epidemiologia, eu sempre dizia aos meus alunos que todas as epidemias, estando ou não em contexto de pandemia, elas põem o foco de luz na vida como ela é. Não é a vida a partir de agora, ou a partir de 2 anos, ou a partir de um determinado período. É a vida como ela é. Portanto, nós vimos, inclusive no período da pandemia, a imensa vulnerabilidade econômica e social, habitacional, de saneamento, os problemas gravíssimos, inclusive no próprio Sistema Único de Saúde. Nós temos a legislação mais avançada do mundo, mas ainda existe um abismo entre o que está na lei e a realidade de vida das pessoas. Então, né, todo esse emaranhado de problemas gigantescos, né, especialmente vinculados à miséria humana, porque pobreza dura e extrema nós vivenciamos na infância, mas é totalmente diferente da miséria humana, que é um indicador que a gente da área de estatística chama de índice de pobreza multidimensional. Então, eu fiquei muito profundamente agradecida. Foi uma campanha eleitoral que você acompanhou, foi uma campanha eleitoral duríssima, duríssima. Tinha das malditas fake news, porque o nome fake news, né, com essa sofisticação linguística, mas, na verdade, as mentiras malditas sempre existiam. Né? Eu vi determinados setores espalhar pelo Brasil fora que eu ia tirar todos os estudantes das universidades, que eu ia acabar com o Bolsa Família, enfim, esse tipo de coisa, né, ruim, porque bandido tem em todos os campos ideológicos, inclusive pessoas capazes de mentir descaradamente, desvairadamente, para penalizar alguns. Então, eu acho que era o conjunto do projeto que acabava sendo aceito pelas pessoas. Então, foi uma
eleição muito dura, né, de exaustão física e emocional, porque você lembra que naquela época a gente não tinha estrutura, então eu andava sozinha, Brasil afora, sendo acolhida nos cantinhos de companheiros, que acontecia aqui no Rio e em vários lugares do Brasil também, porque a gente não tinha uma estrutura financeira capaz de enfrentar, porque a gente estava enfrentando o presidente da República da época e outras forças políticas poderosíssimas, né, do eixo São Paulo. Então, foi uma campanha muito positiva. Depois eu voltei para a sala de aula, porque eu sabia que aquela era a minha possibilidade de reeleição, se eu fosse ao Senado, e eu sabia também que havia necessidade de criar uma estrutura partidária para a esquerda que não se vendeu, que eu chamava um abrigo, né, para a esquerda socialista que não se vendeu. Então, foi uma experiência importante. Eu sou profundamente agradecida ao Rio de Janeiro, né, sempre me acolheu, né, uma mulher do povo, uma sertaneja que não veio das famílias tradicionais e que foi acolhida com toda generosidade. Eu sempre digo, viu, Cláudio, que o Rio de Janeiro, que tem tantas belezas naturais, mas certamente mais belo do que as belezas naturais é a possibilidade de acolhimento desse povo. Tem xenofobia? Tem. A maldição da xenofobia, ela tem em todos os lugares, né? As coisas relacionadas aos preconceitos mais diversos, pela cor da pele, pelo lugar onde mora, pela forma de amar, pela roupa que veste, essas coisas malditas tem em todo lugar, mas o Rio sempre deu, né, demonstração que consegue abraçar e acolher, né, as mais diversas pessoas, né? Porque você vai desde muçulmanos, judeus, nós nordestinos, chineses, japoneses, as mais diversas formas de expressão da sociedade, e o Rio acolhe. Então, para mim, foi uma experiência única. Eu voltei para a sala de aula depois. Você lembra que eu voltei a dar aula, também foi ótimo para mim, né, ser recebida com flores e bolo de chocolate na Universidade Federal. Foi bom, porque eu nunca tinha me afastado totalmente da área de epidemiologia, nem quando estava no Senado. Aliás, todas as minhas emendas eram feitas com base no perfil epidemiológico, com essa questão da pobreza multidimensional. Então, foi uma experiência muito importante e aprendi muito sobre a realidade do Brasil. Alguns estados eu continuei acompanhando mais, né, como é a questão do Rio de Janeiro, a situação do Nordeste. Depois comecei a acompanhar muito Minas também, porque minha netinha é de lá de Minas, né? Meu filho é servidor público de lá do estado. Então é isso, foi um embate muito duro, guardo imensas cicatrizes, muitas cicatrizes daquele período. Eu sou bem pequenininha, né? Mas saí de uma campanha com 47 quilos, como eu saí, diz muito, né, de como foi a campanha. Então, todas as cicatrizes daquele período, eu, para mim, considero tributos sagrados dos que não se venderam e não se renderam e caminharam no campo de batalhas, ora chorando, ora se alegrando, mas de cabeça erguida sempre. Senadora, além de candidata a presidente, você também presidiu o PSOL naquele período e depois sai do partido para ajudar a fundar a Rede de Sustentabilidade junto com a Marina Silva, também ex-senadora, que já foi nossa entrevistada, já participou aqui do programa junto com a gente. Como se deu essa construção do Rede, ou da rede que hoje você parte, na verdade, é a porta-voz, né? Como se fosse a presidente nacional do partido. Como se deu a construção do partido e como você chega à presidência dele? Eu sempre brinco, né, dizendo assim, que a maioria dos políticos, eles sempre mudam de partido para um lugar melhor, né, para um lugar maior, para quando o partido está no poder. Muitas amigas minhas, né, e até meu irmão, ele diz que eu tenho uma mania de começar do zero, né, porque quando está tudo feito lá, aí lá vai eu começar de novo, né. Então, foi uma experiência muito importante também. As construções de partido hoje, né, na época que os grandes partidos foram construídos, não tinham os obstáculos da legislação eleitoral como tem hoje, né, porque é um número infinitamente maior de assinaturas. Antigamente, você juntava um número específico de pessoas, construía um programa e criava um partido. Hoje não,
é muito mais difícil, né? São milhares de assinaturas representando o número de estados no Brasil. Independente das assinaturas, depois todas essas assinaturas passam pelos cartórios eleitorais, tem que ser certificado pelos cartórios eleitorais se aquela assinatura existe, se aquilo é correto. Então, foi muito difícil. Eu entendia que era muito importante que Marina pudesse ter, né, uma estrutura partidária para fazer o debate sobre a sustentabilidade, que não é só sustentabilidade ambiental, é econômica e social. Então, né, a gente sempre foi muito amiga, irmanada nessas causas, e eu entendia que era muito importante que eu pudesse ajudá-la a construir essa estrutura partidária, porque eu sabia o quanto era dificílimo. E não é à toa, você lembra que Marina, a gente coletou todas as assinaturas que eram necessárias, mas como não tivemos todas as certificações, porque são muitas assinaturas, acabou que o TSE não formalizou naquele período. Inclusive, ela teve que se filiar a um partido à época para que pudesse ser candidata a presidente, né? Eu não a acompanhei na nova estrutura partidária, não me candidatei à época, mas ela teve que se filiar a um partido para poder ser candidata. E depois nós conseguimos, né? Tivemos que coletar todas as assinaturas novamente, foi muito duro. E nós estamos, inclusive, nessa nova fase, né, da Rede de Sustentabilidade, tentando ultrapassar a cláusula de barreira, porque nós não temos fundo partidário, mas eu digo sempre que o maior problema, Neto, não termos fundo partidário, porque a gente acaba, né, buscando mais a contribuição militante, né, todos nós acabamos disponibilizando recurso para a estrutura formal, impacta, porque eu não posso viajar pelo Brasil, a gente tem que fazer, mesmo agora com a internet, né, e com a tristeza da pandemia, acabou se usando muito mais a internet. Mas, é difícil quando você não pode viajar pelo Brasil, reunir com o partido nos estados, é muito difícil. Então, também, mas tem uma coisa que é muito dura para a gente, que é não ter acesso ao tempo de TV no horário eleitoral. Por mais que as redes sociais sejam importantes, mas não ter acesso ao horário eleitoral no processo político, para a gente é quase que uma clandestinidade. Então, em função disso, a gente estabeleceu como prioridade no Congresso da Rede do ano passado, que além da atualização dos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, sendo atualizado em cada estado onde nós estivermos com candidaturas, a candidatura de 2 governadores, né? No Congresso da Rede nós estabelecemos isso, apenas 2 candidatos ao governo, que seria o Randolph no Amapá, como ele saiu para uma outra atividade, ficou o Lucas Abraão, e no Espírito Santo a candidatura do Aldifas, ex-prefeito de Serra, que é o nosso candidato ao governo. Então, só 2 candidaturas majoritárias e todas as outras candidaturas para deputado federal, porque não ter o tempo de TV para a gente é duríssimo. Então, foi mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que o debate sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade, nós não somos os primeiros a fazê-lo, não somos os únicos, nem os últimos. Existem muitas outras pessoas, às vezes até sem partido, ou em outros partidos, que também fazem esse debate, né, de como viabilizar a dinamização da economia, gerar emprego, gerar renda, né, o debate da bioeconomia, enfim, e outras políticas sociais e políticas públicas que são muito preciosas para mim e que tem a ver com essa questão da pobreza multidimensional. Senadora, nós utilizamos aqui no programa vários canais, né? Como a gente já falou desde o começo, o Instagram, o YouTube, o Face, tem aqui várias participações no Face e tem um outro canal também, que é o canal do WhatsApp, um grupo do blog Opiniões, do Aloísio, e deste programa. E de lá, nós vamos tirar a pergunta do professor, né, colega de profissão da senhora, Hamilton Garcia. Ele é cientista político e professor da UENF. Ele faz uma pergunta aqui muito interessante. Como a senhora avalia o fracasso do PT e depois do PSOL em renovar a esquerda brasileira, ainda
fortemente marcada pela perspectiva de domínio estatal sobre a sociedade. E como vê a trajetória recente da esquerda chilena? Olha, eu digo sempre que todas as ditaduras, e eu vou entrar nisso porque você trata da concentração do pensamento único, né? Eu sou de uma geração de formação na esquerda socialista mais dura e que nasceu condenando todas as experiências ditatoriais. Todas as experiências ditatoriais, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, que impede que as pessoas possam lutar pelo que acreditam, defender o que acreditam. Nós nascemos, né, enquanto militância de esquerda, que era uma corrente trotskista internacional, a gente nasceu condenando essas experiências de ditaduras, seja no Brasil, né, que é mais vinculada a um setor mais conservador e reacionário, até qualquer uma outra, como as que aconteceram com base no stalinismo da antiga União Soviética. E todas essas formas, né, se tem uma coisa também, e o Hamilton sabe disso, se tem uma coisa também que fracassou no Brasil, é esse modelo de concentração de renda, que é o projeto neoliberal, que até outros países que são considerados a meca do capitalismo internacional já não mais impõem esse tipo de modelo. No período da pandemia, quando eu estava respondendo ao Neto, acabei não concluindo o pensamento. No período da pandemia, que, como eu dizia aos meus alunos, se põe o foco de luz na vida como ela é, nós tivemos ao mesmo tempo no Brasil, e mostra o fracasso desse modelo neoliberal, que é um modelo de extrema concentração de renda. O que é que nós vimos? Nas pandemias e epidemias, né, como outras que existem no Brasil também, algumas são epidemias tão longas que já são, como a gente fala na linguagem epidemiológica, endemias, né? A gente vê situações dramáticas, né, de tuberculose, hanseníase, leishmaniose, aqui no Rio e em vários lugares do Brasil também, além de outras que ainda são classificadas como pandemia, como é a questão da AIDS, impactando hoje mais de 30% da juventude a mais em relação a essa morbidade. Então, o que é que nós vimos no período da pandemia, né? Que mostra claramente como a riqueza de um país é construída e como a riqueza de um país é compartilhada. A riqueza de um país que é construída por intensa exploração humana, exploração da força do trabalho, e intensa e predatória exploração da natureza. E a pandemia, por si só, já mostra como é que essa exploração depravada da natureza pode significar, inclusive, a pandemia que aconteceu agora e outras pandemias que podem acontecer também. E mostra como a riqueza de um país é compartilhada. O que foi que nós vimos no período da pandemia? Estatisticamente apresentado. Nós vimos que mais de 9 milhões de crianças foram jogadas na extrema pobreza. Nós vimos os mais vulneráveis economicamente do Brasil, que já tinham rendas extremamente precárias no Brasil. Eles perderam mais de 28% da pequena renda que já tinha, e, ao mesmo tempo, o Brasil fez novos bilionários. O Brasil fez novos bilionários e fez fila para comprar apartamento de luxo, helicóptero, avião, iate e outras questões mais que, convenhamos, né, por mais que alguns tenham necessidade, mas elas estão classificadas no luxo, inclusive pouquíssimo tributado do Brasil. Então, claro que existem problemas, né, em relação a alguns setores de esquerda. É verdade que acontece isso, né? Muitas das cicatrizes que eu carrego por ter enfrentado setores conservadores, muito vinculados à pilantragem política, e também em relação a setores, né, que acham que são os ungidos para serem os únicos representantes da esquerda ou de qualquer um outro modelo que desafie o status quo do neoliberalismo. Então, tem problemas, né? Não é à toa que conseguiu germinar no coração do povo o Bolsonaro. Eu não estou aqui a falar de eleitores. Eu conheço eleitores honrados que votam no Lula e que votam no Bolsonaro. Isso é fato.
até sempre digo, não brigue na sua família por causa de ídolos, não faça idolatria na política, não brigue por causa disso, né? Faça o debate que é necessário. Eu tenho uma caracterização do Bolsonaro que ele germinou no coração do povo por causa do que estava acontecendo. Isso é fato. Né? Não germinaria no coração de um povo uma figura que durante a pandemia eu a classifico que ele se comportou como um soldado covarde e sem honra que deixa feridos para trás. É inaceitável o que aconteceu, tanto do ponto de vista da política econômica como das políticas públicas e das políticas sociais, num período onde estavam morrendo milhares de pessoas. Eu sempre digo também, Cláudio, Hamilton, o coração da mãe que sofre uma perda ou do filho que perde um pai, independente dele morar num apartamento de luxo ou na pior das casas de uma favela ou num barraco na rua, a dor do coração da mãe é sempre a mesma, mas as circunstâncias da morte são totalmente diferentes. É totalmente diferente você fazer uma passagem espiritual num leito de UTI, com oxigênio, com um acompanhamento médico e tecnológico que é necessário, e você morrer sufocado numa enfermaria superlotada, suja e calorenta, ou você vê toda uma estrutura de famílias inteiras numa fila buscando oxigênio. Não aconteceu apenas em Manaus, aconteceu em vários lugares do Rio, de Alagoas e de outros lugares também. Então, o que aconteceu, que possibilitou que germinasse no coração de um povo uma pústula política como ele, mas aconteceu também pelo balcão de negócios sujos e pelas pústulas políticas que estavam a gerenciar o Brasil. Então, é muito duro o momento que a gente vive, né? Para nós que nos reivindicamos de esquerda, né? E sabemos exatamente quem são os traidores da esquerda, para nós é sempre muito difícil, porque sempre vem uma determinada experiência à tona, mas as nossas propostas que estão relacionadas à redução da concentração de renda e de riqueza, é inaceitável o que acontece no país. Um país de dimensões continentais, com uma potência que ele tem, né? A região de vocês tem duas grandes potências, né? Em relação às bacias, né? De gás e petróleo, em relação à agricultura, mas vivencia também a mesma situação dramática em relação ao acesso à educação, à saúde, a um tipo de segurança pública que nem gere mais violência contra os pobres e nem mais letalidade policial, porque no Brasil a gente vive uma circunstância que a polícia morre muito e mata muito. Então, viabilizar um novo modelo de segurança pública é de fundamental importância, inclusive com a carreira nacional, com piso nacional salarial. Se a gente tivesse num país sério, tinha carreira nacional para essas três áreas que estão relacionadas à segurança pública, à saúde e à educação, porque mexem diretamente com a vida. Seja na área da saúde, na educação ou na segurança pública, tinham que ter carreiras nacionais. Infelizmente, nenhum presidente da República, nem o que manipula determinadas forças policiais, não fizeram nada, absolutamente nada, por essas três áreas que são essenciais. Nós temos legislações extremamente importantes, mas tem um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade de vida das pessoas. Como é que se explica? Quem analisa o Atlas da Violência, como eu, e violência não é só um pedacinho, é violência que impacta mais, claro, as pessoas pelo lugar onde moram, pela vulnerabilidade econômica, pela cor da pele, pela forma de amar, pelo gênero. Isso é fato, estatisticamente é fato. São histórias de vidas que são destruídas e que as frias estatísticas oficiais mostram, escancaram. Então, não é possível que este país, né, este Rio de Janeiro, ou Alagoas, ou o Nordeste, este país que é tão potente do ponto de vista econômico, tão potente porque tem desde áreas agricultáveis a recursos hídricos, a um grande potencial industrial que este país tem, e infelizmente a gente só veja a gravidade em relação à sustentabilidade ambiental. O Rio de Janeiro viu isso, né? Viu em 2011, viu agora, continua vendo como outras áreas também, porque às vezes quando a gente fala da sustentabilidade ambiental, a pessoa vê só a questão da Amazônia, tem o Cerrado, tem a região
a região daqui do Rio de Janeiro, tem questões relacionadas à Caatinga. Então, tem essas questões que, simbolicamente, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, elas atraem mais os olhares do mundo, mas nós que estamos aqui, que somos filhas e filhos da mesma pátria, por mais que não tenhamos igualmente, né, acesso a essa pátria que ainda não é uma mãe soberana, justa, igualitária e fraterna, não é ainda, porque tem muito entreguista do patrimônio que é essencial para o Brasil e a ausência de políticas públicas que são essenciais para a grande maioria da população. Senadora. Então, essas têm que ser as nossas bandeiras, né? Independente da classificação ideológica. Eu me reivindico de esquerda, respeito quem não é de esquerda e tem coragem de defender o que acredita. Respeito profundamente. Eu não respeito o banditismo político, esteja ele onde estiver. Não respeito a face demagógica vulgar. Mas as pessoas que lutam pelo que acreditam, sem matar as outras pessoas, sem ofender as outras pessoas, sem os gabinetes dos ódios, que são muitos, né? Porque a dureza política não significa necessariamente essas circunstâncias. Perfeito. Desculpe, Cláudio, não, sabe sem que problema. eu sou mulher asmática, que fala sem respirar, então vocês têm que me interromper. Muito bom. Se eu tivesse um pulmão desse, tá bem. Bom, falando... Mas aniquila as cordas parece, vocais, né? É um pouco, mas parece uma metralhadora de boas palavras. Você sabe, claro. Deixa eu dizer uma coisa, sabe que quando eles queriam me ofender, né? Porque dizer que eu sou uma metralhadora não vai me ofender, mas eu digo assim, eles quando querem ofender mulher, ofendem justamente, né? Porque as mulheres falam, eu digo assim, eu só falo muito quando os omissos silenciam muito diante da dor e do sofrimento do povo. Exato. E senão eu sou daquelas que gostam do silêncio, ninguém acredita, né? Que eu sou um poço de ternura, mas posso ser um caldeirão de fervura para quem precisa dele. Boa, não, mas ainda bem que eu falei metralhadora de boas palavras, né? Oi, Luiz. Exatamente. Não, mas a senhora, senadora, se preocupe não que a gente tem aqui um ranking e só tem um homem nesse ranking, que é o ranking daquele entrevistado que se der, você fala bom dia, e aí o cara vai até o final. O ex-governador Antônio Veronquinho, o ex-prefeito Roberto Henriques e o reitor do IFE, Jefferson Marques Azevedo, portanto são 3 homens, não é uma característica exclusiva de gênero. Não é. É verdade. Tem um aí que ele faz... porque às vezes a sociedade aceita mais, né? Machismo existe em todo lugar, viu? Inclusive na esquerda também. Isso aí não é uma coisa só de setores mais conservadores, não. Então existe em todo lugar. Mas, às vezes, se aceita mais, né? O homem que fala mais do que a mulher que fala mais. Não é o caso aqui, né? Porque se fosse aqui, vocês não tinham dado essa demonstração de grande generosidade democrática e me trazer para que as pessoas, para que eu possa ter a honra de ser ouvida num programa como o de vocês, numa estrutura de comunicação como vocês, que tem uma dimensão tão grande, e eu sou profundamente agradecida por isso, né? Mas é quando mulher fala e fala brabo, vocês sabem como é isso, né? Eu só tenho filho homem, só tenho irmão homem, então eu sei bem como é que as coisas funcionam, né? Às vezes, quando o homem fala duro, é um homem corajoso, quando a mulher fala duro, é doida, histérica, não sei o quê, né? Então tem essas classificações malditas na vida em sociedade, mas a gente luta todos os dias para que o mundo possa ser transformado, porque nunca existirá, né, uma sociedade justa, igualitária e fraterna se não estivermos de mãos dadas, independente da cor da pele, do gênero, da forma de amar ou do lugar onde vivemos. E em silêncio a gente não transforma esse mundo, não. Muito bem, eu vou pedir, né? Vou pedir licença, senhora, rapidamente. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e na volta a gente continua a conversa. A senhora já adiantou um pouco também, já falou um pouco sobre, né, os ideais aí, mas vamos falar sobre a sua pré-candidatura a deputada federal pelo Rio de Janeiro, que foi um estado que na eleição de presidente, como o Aloysio já falou mais cedo aí, só Campos foram mais de 43 mil votos, né? No Rio, na cidade do Rio, mais de 650
107 mil votos. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco com a sua pré-candidatura. 7h56, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. O mercado de tinta evolui a